Antes de conhecer Jesus, André era pescador. Morava na região da Galileia e trabalhava com seu irmão Simão Pedro. André é um homem simples dedicado ao trabalho e à família. André também demonstrava interesse espiritual, pois era discípulo de João Batista. Foi exatamente nesse contexto que André ouviu João Batista declarar que Jesus era o Cordeiro de Deus. Imediatamente deixou João e seguiu Jesus, passando o dia com ele. Depois, com entusiasmo, contou ao seu irmão Pedro: "Achamos o Messias", e o levou até Jesus. Portanto, antes de seguir Jesus, André já demonstrava sensibilidade espiritual, desejo de servir a Deus e disposição para buscar a verdade. Sua vida simples como pescador contrasta com a grande missão que receberia mais tarde: ser um dos 12 apóstolos e levar a mensagem do Evangelho a outras nações. Seu início humilde ressalta que Deus chama pessoas comuns para realizar obras extraordinárias em seu reino. Sua vida simples como pescador contrasta com a grande missão que receberia mais tarde: ser um dos 12 apóstolos e levar a mensagem do Evangelho a outras nações. Seu início humilde ressalta que Deus chama pessoas comuns para realizar obras extraordinárias em seu reino. Jesus viu André e Pedro lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus então disse: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Imediatamente eles deixaram suas redes e o seguiram. Esse chamado mostra a autoridade de Jesus, bem como a prontidão de André em obedecer. Ele deixou sua profissão e estilo de vida para seguir a Cristo, demonstrando fé, entrega e disposição para servir a Deus. A missão do apóstolo André era seguir Jesus, anunciar o Evangelho e levar outras pessoas ao conhecimento de Cristo. Ele foi um dos primeiros discípulos e teve papel importante ao apresentar seu irmão Pedro a Jesus. Como apóstolo, sua missão incluía pregar as boas novas, curar enfermos e expulsar demônios. Após a ressurreição de Jesus, André permaneceu com os discípulos aguardando o Espírito Santo. Embora a Bíblia não relate detalhes de seu ministério após Pentecostes, a tradição cristã afirma que ele levou o Evangelho a outras nações. Sua missão refletia fidelidade, humildade e compromisso com o reino de Deus, servindo como exemplo de discípulo verdadeiro. A história do apóstolo André nos ensina lições sobre humildade e disposição para servir a Deus. André foi um dos primeiros a reconhecer Jesus como o Messias e não hesitou em segui-lo. André estava atento às verdades espirituais, como mostra sua ligação inicial com João Batista, e teve sensibilidade para reconhecer em Jesus o Salvador prometido. Mesmo sendo um dos primeiros discípulos, André não buscou destaque. Em vez disso, usou sua influência para levar outros até Cristo, como fez com seu irmão Pedro. Sua atitude mostra que o verdadeiro discípulo não guarda a fé para si, mas compartilha com outros. Outra lição importante é sua iniciativa. No milagre da multiplicação dos pães, André não teve medo de apresentar o pouco que tinham a Jesus. Isso revela sua fé de que, mesmo com recursos limitados, Deus pode operar grandes milagres. André demonstrou abertura ao Evangelho alcançar todos os povos. Quando alguns gregos queriam ver Jesus, foi ele quem os ajudou a se aproximar, mostrando que o Evangelho é para todos, sem distinção.